Boa tarde, turminha da alegria, tudo bem com vocês? E aí, como passaram o final de semana e o feriado que a gente teve aí nessa segunda? Nossa semana está começando, mas nós estamos na terça-feira, sim, terça-feira, dia 8 de setembro. Por quê? Porque ontem, turminha, normalmente a gente teria aula, porque era segunda-feira, mas ontem foi um feriado muito importante, né? Então vocês ficaram sábado, domingo em casa e segunda também, por conta desse feriado, que é, na verdade, o feriado que a gente chama de 7 de setembro. Então, hoje, no caso, essa semana, nós vamos falar sobre esse feriado, 7 de setembro. Vocês já ouviram falar sobre ele? Vocês já conhecem um pouquinho? Se não, ou se já conhecem, a Prof vai explicar um pouco mais para vocês, para a gente estar entrando nesse assunto que é muito importante. O dia 7 de setembro, turminha, é um dia onde a gente comemora, né? A gente relembra um acontecimento histórico, algo que aconteceu há um bom tempo atrás. Mas quanto tempo atrás assim, Pro? Então, lá em 1822, então faz muito tempo. Lá em 1822, o Brasil se tornou independente. Mas o que quer dizer isso? Bom, vocês lembram quando a Pro contou uma vez uma história sobre o Pedro Álvares Cabral? Que ele veio há muito tempo atrás, né? Veio lá de Portugal, com caravelas, gente, sobre tudo isso. E quando ele chegou aqui, ele encontrou já pessoas que moravam aqui, que eram os índios, né? Que ele chamou de índios. E depois, Brasil se tornou colônia de Portugal. Então, existia já o país Portugal, né? E o Brasil, ele era colônia de Portugal, que era o quê? Aqui, nós tínhamos que obedecer, no caso, o Portugal. Então, turminha, pera lá, arrumar a câmera aqui da Pro. Então, turminha, o que acontecia? As pessoas que moravam aqui, tantos quanto os índios, outras pessoas, nossas mercadorias, especiarias, todas essas coisas eram enviadas para Portugal, porque Portugal, digamos assim, que mandava no Brasil. Lá tinha digamos assim, um imperador, né? Alguns lugares tinham reis e lá tinha um imperador, que era Dom João. Então, Dom João, ele era importante na época, ele que cuidava de Portugal, e ele teve um filho. O filho dele chamava Dom Pedro. Dom Pedro I. Olha, parece com o nome da nossa escola, não é? Ele chamava Dom Pedro I. E ele veio para o Brasil. Quando ele chegou aqui no Brasil, aconteceu uma coisa diferente. Ele gostou deste lugar, ele achou muito bom, ele gostou de estar aqui e ele viu que o Brasil precisava de melhorias, precisava ser independente. O que é ser independente, turminha? Ser independente é ele conseguir cuidar das suas próprias coisas sozinhos, sem ter que obedecer ordens de um outro país. E para isso, Dom Pedro I teve que batalhar muito. E no dia 7 de setembro lá de 1822, ele foi às margens de um rio, né? Um rio que a gente chama Rio Ipiranga, e lá ele gritou: "Independência ou morte!" E aí, turminha, a partir daquele dia, mas não foi só isso que ele fez, teve muitas mudanças no nosso Brasil. Então, deixamos de ser colônia, de obedecer a Portugal, e agora o Brasil poderia andar, caminhar sozinho, né? Então, a partir disso que aconteceu, do Dom Pedro ter feito isso, a gente comemora, porque agora o Brasil, lógico que a gente tem um presidente, mas a gente já consegue, no caso do comércio, das roupas, até mesmo dos nossos direitos e deveres, nós agimos, no caso, por conta própria do Brasil mesmo e não de outro país, não de Portugal.
Então, turminha, para resumir um pouquinho aqui, mas ao mesmo tempo, quando a gente for fazer atividade, a Pro vai explicando melhor para vocês, tá bom? Então, bom, vamos lá para a atividade, que a Pro já falou bastante. Bom, turminha, vamos lá para a explicação de hoje. Hoje, né, a gente vai pegar na folhinha, lá do nosso saquinho, a atividade do dia 8 de setembro. A gente vai ter também o livro de matemática, que é a página 64. Mas primeiro a gente vai fazer essa folhinha, tá bom? Então, aqui a gente tem a cena da independência do Brasil, tá? Essa parte aqui, ó, que tem a imagem do Dom Pedro, né? Segurando a espada, dizendo o que ele diz mesmo, turminha? Vamos ver se vocês lembram. Ah, né? Independência ou morte, né? Então, lá ele fazendo essa fala, aqui tem um retrato dele aqui do lado para vocês verem a imagem dele, né? Como ele é, né? Como antigamente não tinha foto, turminha, as pessoas faziam pinturas dos rostos, né? Então, era uma imagem desenhada. Depois a Pro vai mandar as fotinhas para vocês deles, para vocês estarem dando uma olhada, tá? Dessa imagem. Então, aqui a gente tem essa parte que a Pro contou toda a história para vocês, né? De Dom Pedro, que ele foi até a margem do rio Ipiranga, né? E lá ele deu esse grito, né? De independência ou morte. Isso tudo para fazer com que o Brasil deixasse de ser colônia de Portugal, né? Deixasse de receber ordens de Portugal. E a partir dali a gente se tornou independente, né? Nós deixamos de ser dependentes de Portugal, tá, turminha? Então, nessa parte aqui vai estar esse retrato da história que a Pro contou para vocês. Além disso, aqui atrás, turma, olha o que a gente tem. A gente tem um pouquinho falando sobre a nossa bandeira, tá? Nossa bandeira do Brasil, ela teve mudanças. Aqui do ladinho tá ela, ó. Tá escrito Ordem e Progresso. Então, a nossa bandeira, com o tempo, ela teve algumas mudanças. Ela não era assim como vocês encontram hoje. Aqui, no caso, ela tá sem a pintura, porque vocês vão pintar. Mas, ela teve algumas mudanças com o tempo, até ser a que vocês conhecem. E ela traz muitos significados, tá bom, turminha? E aí, a Pro vai enviar também uma fotinha para vocês da nossa bandeira. Mas, além disso, o que a Pro quer falar? Cada cor da nossa bandeira tem um grande significado. Por exemplo, dos lados a gente vê aquela cor verde bem bonita, porque o verde, ele vai representar as nossas matas, as florestas, né? Tudo que há de bom, assim, de verde no nosso Brasil. Além disso, nós temos aqui no meio que é o amarelo, um amarelo bem vivo, né? Aquele amarelo ouro, bem bonito, que quer representar, turminha, as riquezas que a gente pode encontrar no nosso Brasil, tá? Como o ouro mesmo e as outras coisas que são ricas que tem no nosso Brasil. No meio, a gente tem um azul bem bonito, porque esse azul vai representar o nosso céu, porque o nosso céu é bonito. Mesmo que o céu, turma, de qualquer lugar que a gente esteja, de outro país, a gente vê, o nosso céu, ele é um céu bonito, ele é um céu diferente, né? Então, dependendo do lugar que você tá, você consegue perceber essa diferença do céu. Então, no nosso Brasil, a gente representa o azul, que é o nosso céu bem bonito. E as estrelinhas, né? Essas estrelinhas, ao todo, a gente tem 27 estrelas. Mas por que pro 27 estrelas? Porque dentro do nosso país, né, nosso Brasil, a gente tem vários estados. Os estados são as divisões que a gente tem dentro do nosso país. Então, dentro do Brasil, a gente tem São Paulo, que é um estado, tem Mato Grosso, né? Tem Amazonas, tem Pernambuco, Bahia, no caso Salvador é a capital da Bahia. Temos também, vamos pensar aqui, Maranhão. Então, tem vários estados dentro do nosso país, tá, turma? E aí, para cada estrelinha está representando um estado, tá? Só que no total, se a gente for contar, a gente tem, turma, 26 estados.
E por que tem 27 estrelas, Pro? Porque a outra estrela representa o nosso Distrito Federal. O Distrito Federal, turminha, é a nossa capital. Então, por exemplo, nós estamos dentro de São Paulo. Nós estamos em Americana, mas nós estamos dentro de São Paulo. E dentro de São Paulo está dentro do Brasil. E lá no Brasil, no caso, a gente tem o Distrito Federal, que é a nossa capital. Então, é onde, no caso, acontece muitas das coisas políticas, onde se resolve várias coisas, é naquele lugar. Todo o país tem um lugar assim, tá bom, turminha? No nosso é o Distrito Federal, que fica lá em Brasília, tá bom? Então, aqui a gente vai pintar bem bonita a nossa bandeira do Brasil, bem colorida, sem pintar pra fora, sem deixar espacinho branco, tá bom? A professora de falar uma coisa. Na nossa bandeira, a gente tem uma frase, olha, no meio dela, que diz ordem e progresso. Então, é uma frase que tá falando para o quê? Ter ordem, né? No caso, as coisas precisam ter ordem para acontecer. E a partir da ordem, a gente tem o progresso. Então, essa é a nossa bandeira, turminha. Aqui do lado, a gente vai fazer uma atividade também referente à nossa bandeira, tá bom? Então, ela vai falar assim, ó. 7 de setembro, Independência do Brasil. Essa é a bandeira do... E aí, vocês vão escrever. As cores da bandeira são... E aí, a Pro já comentou, ó. Temos verde, amarela, azul, branca. Então, vocês vão escrever aqui essas cores. E depois aqui pergunta quantas cores são. E aí, vocês vão colocar para Pro. E aqui embaixo pergunta o que está escrito na nossa bandeira. Então, a Pro já explicou o significado do que está escrito. Agora, vocês escrevem o que está escrito aqui, tá bom? Tá bem bacana, tá fácil, só que a gente precisa prestar muita atenção, tá bom, turminha? Agora, a gente vai pro livro de matemática. A gente vai pegar lá na página 64. Lá no livro de matemática, página 64, que é o 6 e o 4, ok? Vou pegar lá. Olha, tô vendo que tá acontecendo alguma coisa aqui. Vamos ler lá em cima, turminha? Então, vou aproximar um pouquinho mais de vocês para ficar mais fácil da leitura. Então, vamos lá. Vou pegar meu lápis aqui. A professora convidou a turma. Vamos formar uma fila diferente? Ela terá um segredo que não vou contar. Vocês deverão descobrir. Então, orientando os alunos, organizou o início da fila. Então, olha lá, turminha. Aqui, ela fez uma fila, olha. Tem as pessoas, né? No caso, são os alunos lá da sala dela, dessa professora. E eles estão de uma forma diferente, ó. Mas ela não explicou como que é, mas eles estão aqui organizados. Aí ela falou assim, agora, para entrar na fila, cada um de vocês precisa descobrir a regra, disse a professora. Então, tem uma regra para entrar nessa fila. E aí, a gente tem que descobrir. Em qual dessas posições deve ficar o próximo a entrar na fila? Responda marcando com um X. Então, aqui embaixo, a gente tem 3 opções, turminha, de como entrar nessa fila, né? Porque tem alguma ordem, algo que tá acontecendo aqui em cima. Vocês descobriram? Que ordem que é essa? Olha, é verdade, né? Então, primeiro é braço aberto e perna aberta. E depois, perna fechada, mão cruzada. Braço aberto, perna aberta, pés fechados e mão cruzada. E a mesma coisa aqui, ó. Braço aberto, perna aberta, mão cruzada, pernas fechadas. E aí, se você fosse entrar nessa fila, como que você entraria? Conta pra Pro. E aí, você entraria com braços abertos e perna aberta? Ou braços abertos e perna fechada? Ou perna aberta e braços cruzados? Como você entraria? Aí, você vai marcar com um X, tá bom? É só essa página, tá bem fácil, bem prática. Então, turminha,
quando vocês terminarem essa página e terminarem a folhinha de hoje, vocês vão ter terminado tudinho. É isso. E aí, turminha, conseguiram fazer a atividade de hoje? Tava bem tranquila, a gente tinha um pouquinho do livro de matemática, uma página, mas a gente viu um pouquinho dessa imagem, né, que era o Dom Pedro I. Nós vimos um pouquinho também do significado da nossa bandeira brasileira, que é tão importante. Então, turminha, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do nosso país, porque na verdade é a nossa pátria, né? Então, conhecer um pouquinho mais dessa história é muito importante. Bom, se ficou alguma dúvida, é só entrar em contato com a Pro, que a Pro ajuda a tirar essas dúvidas. Então, um bom e feliz Semana da Pátria, né? 7 de setembro, que a gente teve aí na nossa segunda e vamos falando durante essa semana toda. É isso, turminha. Um beijão imenso para vocês e até amanhã! Dom Pedro I subiu num cavalo, gritando bem alto: